Já almoçaram, nono ano? Já. Ainda não. Sim. Então tá bom. Quem não almoçou, dá para aguentar? Tá tranquilo. Beleza. Acordou tarde? Acordei 10h30. Coisa boa, né? Dormir até tarde, nesse friozinho. Ai, ai. Estão ansiosos para as férias? Sim, para mim poder dormir até tarde. Coisa boa, né, Sofia? Poder recuperar o sono, ficar de pijama o dia inteiro. Ai, ai. Toda vez que você vai, se distrai. Bom, então eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Tá compartilhando, gente? Então, a gente parou na questão 6. Então, a gente tem aí o mapa. Cazaquistão e a região do Semipalatinsk, que é uma região aí que a gente já trabalhou com vocês, que aconteceu alguns testes aí, né? Alguns testes de alguns componentes químicos. Eu acho que eu comentei com vocês ontem, que massas de gases tóxicas estão indo para outras regiões da Europa, enfim. E aí a gente vai responder aqui essa questão, tá? Então, a gente tem um mapa do Cazaquistão, aí a gente tem uma área aqui em evidência, que é uma área de teste nuclear, e aí a gente vai fazer as respostas. Em que contexto a extensa região destacada no mapa foi palco de testes nucleares? Que país realizou esses testes e como se denominava esse período? Então, vamos por parte. Que país realizou esses testes? União Soviética? Isso. Então, a União Soviética realizou os testes. Em que período histórico foram realizados esses testes? Durante a Guerra Fria? Isso. Então, durante a Guerra Fria, a União Soviética realizou esses testes, tá? Esse período, né, ele se denominou aí o período da Guerra Fria, mundo socialista contra mundo capitalista. Que consequências tais testes deixaram para a população local e mesmo para a população agora em poucas décadas? Teve consequências? Contaminou o solo, os recursos hídricos e perdeu a fauna e a flora, e tornou lá inabitável. Isso, então a gente tem contaminação dos recursos hídricos, do solo, a gente tem mortalidade de fauna e flora, a gente tem a contaminação dos seres humanos também. Então, muitas pessoas aí foram contaminadas, porque não exatamente durante os testes, mas porque depois elas contrabandeavam os resíduos, né, desses testes. Então, houve uma contaminação aí por radioatividade bastante intensa, o que produziu esses impactos mencionados aí por vocês. Próxima. Que tipo de vegetação foi mais afetada pelos testes nucleares do polígono de Semipalatinsk, no Cazaquistão, e pela radioatividade vazada em Chernobyl, na Ucrânia? A vegetação predominante aí, gente, é a vegetação de estepes, tá? Então, essa vegetação de estepes foi a mais atingida. Exemplo de impacto ambiental causado pela radioatividade se deu em alguns atóis no Pacífico, como o atol de Bikini, na ilha de Marshall, na Micronésia, mostrado aí na fotografia.
A imagem retrata um aspecto da Guerra Fria, testes de armas nucleares cada vez mais poderosas entre as superpotências. Que consequências esses testes trazem à vida marinha e terrestre de uma ilha oceânica? Vai poluir a água? Vai, por causa da radiação. Isso. Se polui a água, né, por causa da radiação, se contamina, né, essa água, melhor dizendo, por conta da contaminação, a população que vive nessas ilhas, que depende da pesca, vai conseguir ter a sua fonte de renda? Não. Não. Se elas não têm fonte de renda, significa que elas vão ser mais dependentes do governo, significa que elas vão passar por privações. Então, por conta desse teste, você tem todos os impactos gerados na questão ambiental, seja aí na contaminação das águas, seja na contaminação da vida marinha, seja na destruição de recifes, que são áreas muito sensíveis. E você tem também um problema para a sociedade, porque elas vão ficar sem poder pescar, sem poder realizar as práticas que elas tinham dentro do oceano. Então, a gente tem aí várias situações que vão trazer impactos negativos. E para a população do arquipélago, habitantes de ilhas vizinhas ao local do teste, o que isso representa? Vocês acham que representa algum perigo estar mais distante da ilha de Biquíni ou não? A contaminação, gente, ela fica parada no lugar? A água fica parada ou ela se movimenta? Não, aí essa radiação que tá na água e tá no ar pode chegar às outras ilhas contaminando os outros. Exatamente, essa contaminação ela vai se irradiando, né, para outras regiões, e aí as pessoas vão ter sua atividade pesqueira comprometida, elas do que elas dependiam economicamente, elas não vão poder depender mais. Então a gente tem todo um problema aí gerado por esses testes nucleares feitos aí de maneira indevida. No Pacífico e no Índico, o futuro de ilhas como Guli, no arquipélago das Maldivas, está seriamente ameaçado. Observe a imagem. Descreva a ocupação do espaço físico da ilha. Essa ilha é ocupada? É ocupada por quem? Né? É pouco ocupado? É muito ocupada? O que vocês conseguem descrever aí? Acho que é pouco ocupada pelo tamanho da ilha. É o quê? Eu acho que ela acaba sendo pouco ocupada pelo tamanhozinho da ilha. Pouco? Você falou pouco, Sandro? Não, eu falei errado, na verdade é muito pelo tamanho da ilha. Isso, então a gente percebe aí, né, todos esses telhadozinhos azuis, né, alguns vermelhos aqui. Pelo tamanho da ilha, a gente tem uma grande ocupação, né, um adensamento populacional aí nas suas coberturas azuladas, né? Então a gente percebe aí que é uma área que tem uma grande ocupação. Situe as Ilhas Maldivas, em que oceano se localiza, próximo a que país, latitude, longitude. Ai, meu Deus. Elas estão no Oceano Índico, tá? As Ilhas Marshall, elas estão na latitude 1 grau ao sul e 8 graus ao norte. E na longitude delas é de 73 graus a leste. Pode repetir, professora, por favor? Posso. Elas ficam no Oceano Índico, perto da Índia, tá? Latitude 1 grau ao sul, 8 graus norte. E a longitude 73 graus leste.
Foi? Foi. Ameaça comum põe em risco o futuro de ilhas de baixa altitude, como aqui formam os arquipélagos da Maldiva. A elevação das águas oceânicas e fazer com que essas ilhas sejam submergidas, né? Sejam submersas. Submergir é subir, né? É isso, né, gente? Submergir é subir à tona. Então, é fazer com que essas ilhas sejam submersas, sejam encobertas pelas águas oceânicas. Observe a imagem e o texto seguintes. Então, a gente tem uma imagem aí de um lugar paradisíaco. E embaixo a gente tem uma legenda que está dizendo que... um informativo dizendo que ilhas paradisíacas estão desaparecendo por causa de mudanças climáticas. A ilha de Kiribati tem apenas um hotel, mas os moradores são receptivos e não é difícil encontrar um lugar para ficar durante as férias. As praias e as grandes ondas atraem muitos surfistas de diversas partes do globo. Lá, o grande contato com a natureza é um dos maiores atrativos, tornando o lugar perfeito para quem busca um pouco de isolamento. Os dias de turismo de Kiribati, no entanto, estão contados. O país sofre as consequências do aquecimento global e corre o risco de submergir ainda este século. Então, tá certo o que eu falei. Por causa das ameaças, as autoridades chegaram a negociar terras na vizinha Fiji em 2012 para que a população pudesse se mudar e viver com mais segurança. No dia a dia, os possíveis refugiados ambientais se engajam com medidas para manter a ilha e, consequentemente, sua cultura viva. O texto se refere aos possíveis refugiados ambientais. O que são refugiados ambientais? Vocês lembram que são refugiados? Tem alguém nessa sala? Só para me dizer não, não lembro? Não quero falar, não me pergunte nada. Não lembro. Então, quando a gente fala de refugiados, nós estamos nos referindo a pessoas que foram obrigadas a fugirem de seus países, normalmente por conflitos, por guerras, por perseguições políticas, pela fome. Então, são pessoas que corriam risco de vida e elas, melhor dizendo, corriam risco de morte. E aí essas pessoas, então, são obrigadas a sair dos seus países. Se eu falo de um refugiado ambiental, o que está produzindo para que essa pessoa fuja de um lugar? O meio ambiente? O meio ambiente. Me dá um exemplo, Sofia, do que pode acontecer no meio ambiente para que nos obrigue a sair das nossas casas? Pode acontecer uma erosão, pode acontecer o que a gente acabou de falar, a elevação das águas. Isso mesmo. Então, quando a gente fala de um refugiado ambiental, são aqueles que são obrigados a fugirem, né, de suas terras, a migrarem de suas terras, devido a mudanças no ambiente. Então, você pode, um exemplo, você tem a elevação das águas oceânicas, você pode ter um terremoto, você pode ter um vulcão que entrou em erupção. Você pode ter, por exemplo, áreas de inundações constantes de rios. Você pode ter, por exemplo, vocês viram o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? No sul do Brasil, como um todo, especialmente no Rio Grande do Sul. Vocês viram? Sim. Eu vi. Então, se esses vendavais, eles começam a acontecer com uma frequência maior, a gente consegue controlar um vendaval?
Então, muito provavelmente, as pessoas que elas vivem nessas regiões, se for uma região que vai ter esses fenômenos com uma frequência maior, é possível que muitas delas migrem para áreas que elas entendam que seja mais segura, tá? Então, refugiados são as pessoas que são obrigadas a migrar. Refugiados ambiental são pessoas obrigadas a mudar por conta de uma característica do meio ambiente que foi modificada. Por que os habitantes de Kiribati podem, em pouco tempo, se tornar refugiados ambientais? Para onde as autoridades locais estão negociando o deslocamento da população? O que vai acontecer com as ilhas de Kiribati? Elas vão ser submergidas por conta da elevação da água. Isso, então elas correm o risco de sofrer aí um processo de serem submergidas, né, de serem engolidas pela água. E aí o governo está negociando para ir para onde? Para Fiji. Isso. As ilhas de Fiji. Então o governo está negociando para que essas pessoas migrem para as ilhas Fiji para tentar manter, né, para tentar preservar a dignidade dessas pessoas. Outro exemplo de país insular, né, de uma ilha ameaçado de desaparecimento, tem algumas das suas características destacadas no box a seguir. Então, a gente tem aqui Nauru, aliás, e aí Nauru ali resiste uma pequena área de vegetação ao longo da Boada Lagoon, e uma área verde em torno da costa, onde vive a maioria da população. Então, uma área verde aqui em torno da costa, onde vai viver a maioria da população. O resto é todo mina de fosfato ao ar livre ou terreno baldio explorado por escavações. E é por isso que hoje a ilha é um deserto árido, com pináculos de calcário irregulares que recobrem 80% do seu território. Então, aqui está dizendo para a gente, Nauru, um paraíso destruído pela mina de fosfato. Que país é esse? Nauru. Nauru. Além da elevação das águas oceânicas, o que provoca o risco de desaparecimento dessa ilha do Pacífico? Aqui, ó, pensa comigo. Ele está falando que o resto é mina de fosfato ao ar livre ou terreno baldio explorado por escavações. Se é uma região explorada por escavações, significa que são áreas que estão protegidas, tem vegetação protegendo esse solo? Não. Se não tem vegetação protegendo esse solo, é um solo que fica exposto, é um solo que fica vulnerável e é um solo, portanto, passível de erosão. Então, além da elevação das águas, uma outra coisa que provoca o desaparecimento aí dessa ilha é o que está provocando essa exposição do solo? Que atividade econômica eles exercem ali? A exploração de fosfato. Isso mesmo. Então, a exploração de fosfato, que é uma mineração a céu aberto, deixa o solo mais vulnerável e é aí possível dessa ilha ser destruída por conta dessa exploração do minério. Foi, não sei. Analise o gráfico e o relacione com o texto. Então, a gente tem um gráfico aqui. O título é empregados nas minas de carvão da Austrália. Então, a gente tem os anos aqui embaixo e as milhares de pessoas que trabalham nessa região.
Lembrando que quando eu falo de Oceania, eu tenho 3 milhões de habitantes, tá? Então, aqui eu tenho, em 85, 33 mil pessoas trabalhando em minas de carvão. Aí, em 87, vai para 35, em 90, 30, 26, 27, 25, vai caindo. Aí, em 2005... a gente percebe que tem uma elevação desse quadro de pessoas empregadas em minas de carvão na Austrália. Então, em 2014, mais ou menos, a quantidade de trabalhadores nas minas de carvão lá na Austrália será em torno de 50 mil pessoas, tá? 50 mil trabalhadores. Aí a gente tem a seguinte informação aqui embaixo. Então, a gente já tem uma informação que fala que eu tenho 50 mil trabalhadores em minas de carvão na Austrália. Aí aqui no texto tá assim, ó, carvão, redução na China, minas australianas podem parar. As novas políticas verdes da China, com a redução do uso de carvão na indústria e nas plantas termoelétricas, deverão afetar também a mineração. Nesse cenário, o mais atingido serão os mineradores australianos. O consumo doméstico chinês é 3 vezes maior do que o do comércio internacional de carvão. Dessa forma, a Austrália, pela proximidade com a China, vem investindo pesadamente nas suas minas de carvão. Mais de 60% da produção australiana está voltada para a exportação para a China. Então, o que a gente precisa entender aí? A Austrália vende bastante carvão para quem? Para a China. A China, ela está mudando os seus processos de produção e geração de energia. Então, ela está querendo produzir energia limpa. Significa que ela vai comprar menos carvão. Se a China comprar menos carvão, isso tem algum impacto nos trabalhadores dessas minas? Vai aumentar o número de desempregados. Vai aumentar o número de desempregados. Perfeito. Então, vamos lá. O que acontece com o número de mineiros nas minas de carvão australiana entre 85 e 2000? Então, a gente percebe aqui, ó, tem uma pequena elevação e depois só... O que acontece com esses números de trabalhadores? Aumenta ou diminui? Diminui. Então, de 33 mil, ele vai para 18 mil trabalhadores nas minas de carvão, 18 mil mineiros. O que acontece de 2000 para 2014? A elevação. Então, ele vai subir de 18 mil para 50 mil trabalhadores, tá? De acordo com o texto, o que incrementou a extração de carvão mineral na Austrália e demandou um número maior de mineradores? Grande exportação para a China. O consumo exagerado da China e ter esse país aí como principal comprador do carvão da Austrália, né? Então, a grande negociação aí com a China. Eita. Por que a recente tendência de mudanças na política ambiental chinesa pode afetar diretamente os mineradores australianos? Porque a China não vai mais comprar o carvão da Austrália e aí o trabalho dos mineradores vai acabar. Exatamente. Então, a gente vai ter como principal consequência, como o Sandro já tinha colocado e o Levi agora, uma grande concentração de desempregos na área de mineração. Eita, não entendendo nada aqui. Beleza? Página 31. Observe a imagem a seguir. Então, a gente tem uma imagem aí
década de 80, um professor australiano mostra a extensão de perda de solo por erosão na região de Toowoomba, entre o leste e o nordeste do país. De que forma o governo australiano, até essa época, teve responsabilidade na erosão do solo em várias áreas do país? A gente comentou com vocês que o governo australiano, ele estimulou, durante muitos anos, a ocupação do interior da Austrália. Então, a gente já sabe que o interior da Austrália é uma região de climas semiárido e árido. São regiões que, por conta desse clima, fatalmente você tem menos água, você tem menos condições de atividade agrícola, portanto, serão áreas menos ocupadas. E aí o governo, ele incentiva a ocupação de áreas interioranas e, para isso, estimula a derrubada de matas, estimula as atividades agrícolas, estimula as atividades pastoris, e isso tudo contribui para um processo de maior erosão no solo. Entenderam? Sim. Gente, aqui na minha casa tá um frio. Eu tava lá fora enquanto a gente estava esperando para dar as 2 horas e o solzinho tava até gostoso, mas tá um vento tão chato e dentro de casa tá muito gelado. A casa de vocês é gelada? A minha é. Nossa, gente, eu não tô aguentando de frio aqui. E olha que eu tô de meia, de bota e tô com frio. Aqui tá tranquilo. E eu olho pra janela e tá mó céuzão azul, mó solzão, e dentro de casa tá muito frio. Então, mas aí quando em casa aqui também tá esse céu lindo, um céu de brigadeiro, bom para voar, um sol forte, gostoso, mas tá esse vento que acaba deixando frio, sabe? Fica desconfortável você ficar lá fora. Bom, vamos tocar. Que condições naturais da Austrália explicam a vulnerabilidade dos solos à erosão, ou seja, a fragilidade dos solos ante a ação erosiva da chuva, vento, rio e variação de temperatura? O que eu falei para vocês agora há pouquinho sobre os climas no interior da Austrália? Quais são? Semi... Então, a gente tem os climas árido e o semiárido. São climas que vão ter menos chuva. Então, não será a chuva que vai produzir erosão nessa região, mas serão os ventos e a variação de temperatura. Então, durante o dia você tem temperaturas mais elevadas, à noite essa temperatura cai e essa variação de temperatura provoca uma ação erosiva bastante intensa nos solos, tá? Próxima. A erosão do solo leva a que graves consequências? Perda de nutrientes pelo solo, menor disponibilidade de área para utilização, então você tem redução de área de pastagem, redução de área de plantio. Você tem também um processo de assoreamento dos rios. Analise e compare Ai, meu Deus. Analise e compare os dois mapas. Estes dois mapas. Bom, então a gente tem aí, né? Fertilidade de solo na Austrália. Então a gente tem por cores, alta, são só essas áreas mais mostardas que tem aqui. Média, que é esse rosé aqui.
e baixa, que é essa coloração mais clara. Então, a gente percebe que a maior parte dos solos australianos são solos pobres, são solos frágeis, tá? Portanto, a ação erosiva aqui é muito mais intensa, o desgaste do solo é muito maior, enfim. Vegetação da Austrália. Então, a gente tem em laranja, vegetação nativa e desflorestada, aliás. Então, a gente já tem aqui área desmatada, área sem floresta. O bege, vegetação nativa, e o verde escuro são áreas protegidas, áreas que não podem ser desmatadas. Localize as áreas com solo de maior fertilidade e relacione com a vegetação do território australiano. Então, se a gente pegar aqui, ó, as áreas de maior fertilidade, elas estão no norte, no nordeste, no leste e no sudoeste da Austrália. Quando a gente olha as áreas... cadê ele? Pergunta. As áreas de vegetação, então a gente olha aqui, ó, que são áreas aí que eu tenho solos férteis também, aqui mais a leste, mas eu tenho uma vegetação que ela vai ser de área desflorada, né, desflorestada. O que isso significa, sétimo ou nono ano? As áreas férteis são áreas cobertas por floresta ou a maioria delas foram desmatadas? A maioria foi desmatada. Então, a gente pode perceber que onde a gente tem solo fértil, a vegetação foi retirada, porque como eles têm poucas áreas férteis, eles se apropriam dessas áreas para poder produzir, para poder fazer alguma coisa. Então, especialmente a leste e a sudeste do país, a gente tem aí áreas bem devastadas, tá? Aqui no Nordeste também pode colocar. São áreas devastadas, desflorestadas. Uma das últimas áreas de floresta remanescente na Austrália, porém intensamente degradadas nas últimas décadas, localiza-se na Tasmânia. Com o auxílio de um atlas, se necessário, situe a ilha da Tasmânia e identifique a parte da ilha que tem as florestas conservadas e protegidas. Então, quando a gente fala da ilha da Tasmânia, a gente está falando desse apêndice aqui, ó. Então, as áreas que eu tenho mais proteção tá aqui, ó. Elas estão ao sul e a sudoeste da Austrália. Da Tasmânia, melhor dizendo, tá? Pode ir? Pode. Pode. Com base nos mapas de clima e de vegetação, identifique as razões que justificam o fato de a maior parte dos solos australianos serem de baixa fertilidade. Então, ó, quando a gente olha no mapa de clima e de vegetação, a gente vai perceber que essa região aqui da Austrália é uma região que tem qual clima? Árido, semiárido, temperado, tropical. Então, são áreas aí que a gente tem um clima predominantemente árido. No clima árido, qual é o solo, o tipo de solo que é mais comum? Que tipo de bioma aparece aqui? É uma área mais úmida, é uma área mais desértica, é o quê? Uma área mais desértica. Então, o bioma que a gente tem aqui é o desértico, o clima é o árido. Então, com base nos climas,
justifica as razões que justificam o fato de a maior parte do solo australiano ser de baixa fertilidade é por conta da formação desse bioma, que é um deserto, é um solo mais arenoso, e o próprio clima, que é árido, que dificulta aí que haja... Quanto menos umidade no lugar você tem, menor é o intemperismo, menor é o processo de... Ai, gente, a palavra me fugiu. Como chama, gente, quando a gente tem um animal que está sem... Menor é o processo de decomposição, tá? Então, quando você está no lugar úmido, a decomposição dos organismos vivos ela é mais acelerada, o que facilita uma fertilidade maior no solo. Quando você está no lugar que ele é mais seco, você tem um retardo, né? É muito lento esse processo de decomposição. E aí, por conta disso, você acaba não tendo aí uma fertilização desse solo de maneira adequada. Até aqui, tudo bem? Nono ano, alguma dúvida? Não. Não. 14h41, eu vou passar na verdade, eu preciso passar umas informações para vocês. Eu coloquei um trabalho, uma atividade, aqui no Positivo On para vocês, tá? Em atividades, e eu coloquei que é uma atividade que, caso seja necessário, eu vou usar como recuperação de vocês, tá? Essa atividade, ela tem como principal objetivo fazer com que vocês tragam, nada grandioso, tá? Coisa simples. Ações emergenciais para que a gente sofra menos com os impactos ambientais, tá? Então, eu não sei se vocês já tinham visto isso, o prazo de entrega é curto, tá, gente? Eu coloquei como amanhã, e aí acho que dá para vocês enxergarem aí o que está aqui compartilhando? Sim. Então, é um trabalho que vocês vão digitar, é bem simples, tá, gente? Não precisa nada mirabolante, não. Mas eu preciso que vocês tragam sugestões, que vocês tragam alternativas, que sejam fáceis, que a gente consiga ver resultados em curto prazo, para poder mitigar, diminuir os problemas dos impactos ambientais. Então, eu queria que vocês trouxessem para a gente, por exemplo, algumas possibilidades de melhoria na qualidade do ar. Então, de manhã, os nonos anos a gente estava falando sobre isso, e aí eles estavam dando algumas sugestões, né? Então, eles colocaram, plantar árvores, reduzir o desmatamento, diminuir o consumo, porque quando você reduz o consumo, você produz menos, e se você produz menos, você gera menos poluição. Reduzir o número de automóveis, né? Então, ampliar o rodízio, por exemplo, colocar mais ônibus, né? E ônibus que sejam elétricos ou ônibus movidos a hidrogênio, nitrogênio, enfim, acho que nitrogênio eles colocaram. Enfim, eles estavam trazendo aí, usar as áreas urbanas terem mais áreas verdes, né? Telhados verdes, colocaram ali algumas sugestões do que poderia ser feito para diminuir essa questão dos impactos ambientais e especialmente o aquecimento global. Utilizar mais energia renovável, né? Menos energia de combustíveis fósseis. Então, o que eu quero de vocês é alternativas, vocês podem usar alguns desses exemplos, mas que vocês busquem outras coisas que sejam fáceis de serem resolvidas, não só em um país pobre, mas em um país desenvolvido, enfim, que seja viável para toda uma gama de pessoas e de países, para a gente poder tentar reverter esse processo de poluição ambiental. Muitas vezes, né, a gente estuda esses impactos ambientais falando aí de países que estão longe, né? China, países europeus, a própria Oceania. E aí, quando a gente fala, né, desses países que estão bem distantes, algumas vezes vocês podem pensar, mas por que a gente está falando de impactos ambientais nesses países? Os impactos ambientais que acontecem lá
não vão me atingir aqui. E aí é importante que a gente saiba que os impactos ambientais, eles vão atingir todo o planeta, em maior ou em menor proporção, mas eles atingem todo mundo. Então, como nós fazemos parte desse planeta, e embora nós estejamos em uma região que polua menos, né, porque não somos um país desenvolvido, não somos um país altamente industrializado, apesar de termos muitas indústrias, mas existem países mais desenvolvidos que nós, e que, por consequência, geram mais poluição do que nós aqui. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa atividade digitada e que vocês anexassem aí no positivo on para que eu possa utilizar, caso necessário, como recuperação. Caso não seja necessário utilizar na recuperação de vocês, aí ele vai valer nota de participação, tá? Então, não é um trabalho em vão. Mas eu gostaria que vocês fizessem, não pensando apenas na nota, fazer por fazer e colocar qualquer bobagem lá, só porque isso garante uma nota de participação, mas que houvesse em vocês um processo de realmente preocupação com o meio ambiente, uma questão de preocupação porque eu faço parte desse meio, e não só porque eu tenho que fazer esse trabalho, porque está sendo pedido justo em semana de prova, no começo das férias, que negócio é esse? Mas que vocês pensassem de maneira ampla, que vocês pensassem como participantes ativos da sociedade e que geram impactos e que devem ficar preocupados com todas as pressões ambientais que o nosso planeta vem sofrendo e que, fatalmente, isso sobrecarrega aí na nossa sociedade. Deu para entender aí o que é para vocês fazerem? Deu. Então tá. Então, eu peço desculpas pelo prazo apertado, mas é para que eu tenha mais facilidade para eu poder fazer umas coisas aqui quando eu for lançar as notas de vocês, tá? São 2h47, a gente termina, eu queria passar um videozinho para vocês, mas não dá tempo, ele tem 5 minutos, não vai dar tempo, mas assim, nono ano, eu não sei se na terça-feira a gente vai ter aula para falar, vai até que dia a aula, vocês sabem? Até dia 8. Dia 8 eu já estou Dia de 8. férias. Dia 8 não, gente. Vai até dia 7, então. Que dia é dia 7? E cai a caixa ali. Terça-feira. Então, eu acho que a gente se vê, então, na terça-feira. Bom, até aqui alguma dúvida, gente? Não? Então, beleza. Então, eu finalizo por aqui. E a gente se vê na próxima semana, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus, tá? Tchau, professora. Tchau, obrigada. Um beijo. Tchau, tchau, professor. Tchau, Sandro. Um beijo. Ai, gente, não tô bem.